invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o de férias, Rodrigo Ferreira, e estamos aqui hoje para uma série de episódios. Para quem já nos ouve há algum tempo, já está acostumado a isso. Sabe que no final do ano a gente para um pouco para descansar, para refletir um pouco sobre o ano, para planejar o ano que vem. E a gente, para não deixar vocês sem episódios do Talentos para o Sucesso, vocês não ficarem aí com síndrome de abstinência, nós gravamos uma série sempre no final do ano com episódios mais curtos, focados num assunto específico. Então, você vai ouvir essa abertura padrão pelos próximos episódios e a gente vai tratar em cada episódio sobre o livro It's the Manager. O livro It's the Manager é um livro que você já está acostumado a ouvir a gente falar aqui, que tem alguns assuntos bastante interessantes, voltados para o gestor, mas também úteis para quem não é gestor. Então, você que é gestor vai aproveitar bastante aqui, e se você não é, também vai aproveitar, também vai aprender, se preparando para eventualmente ser gestor ou simplesmente para se tornar um profissional melhor. Hoje eu estou aqui com o Raul, mais uma vez, para que a gente continue tratando dos episódios voltados para o futuro do trabalho, da série It's the Manager que a gente está fazendo aqui para o final do ano. No episódio anterior, se você voltar aí na sua playlist, no seu feed de podcasts, você vai encontrar aí no episódio anterior, onde nós introduzimos o assunto do futuro do trabalho e da importância disso. Volta lá, ouve e depois continua aqui nesse episódio, onde nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. A gente já tem alguns programas sobre isso, sobre diversidade e inclusão, que a gente tocou de alguma forma nesses assuntos. Vale a pena dar uma olhada aí também no nosso feed e encontrar essas informações, mas hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns dos capítulos aí do livro It's the Manager que tratam desse assunto voltado para o futuro do trabalho. O quanto isso é importante para o futuro do trabalho. Raul, a Gallup diz que a gente tem 3 requisitos para diversidade e inclusão. E acho que aqui já é um bom começo para a gente começar a tratar desse assunto. Os 3 requisitos são: trate-me com respeito, valorize meus pontos fortes e os líderes farão o que é correto, o que é certo. E eu vendo isso, por exemplo, o primeiro item, trate-me com respeito, veio imediatamente na minha cabeça a pesquisa da Gallup, do Workplace, que traz lá a pergunta se você foi tratado com respeito no último dia, nos últimos dias e tal. Bom, e a gente vê lá no relatório, no State of the Global Workplace de 2021, também temos um episódio aí sobre, 2, na verdade, episódios sobre esse relatório, vale a pena dar uma olhada aí, a gente deixa os links todos aí no comentário, nos comentários. E a gente vê então que nesse relatório a Gallup aponta que 14% dos empregados do mundo apontam não serem tratados com respeito. E isso aumentando de 2019 para 2020, já que esse relatório de 2021 é referente a 2020, aumentando de 12% para 14%. E aí, Raul, como é que é isso? O que isso causa? Por que isso acontece? Por que as pessoas não estão ligadas nisso? Por que as pessoas são tratadas com desrespeito? Como é que é esse lance, hein? É muito engraçado isso. A gente tá vendo uma realidade. A causa mãe, acho que ninguém vai saber por que as pessoas estão sendo tratadas com respeito. Isso é uma coisa. O que a gente aponta é que as pessoas não estão sendo tratadas com respeito. A gente que tá errado, né? Acho que a gente sabe que tá errado. Tipo, isso tá bem claro. Que eu acho que em cada sub-região, em cada organização, vai ter uma causa diferente. O porquê que isso tá acontecendo, né? Tem que ser investigado, né? É o grande ponto aqui. Uma coisa legal que eu costumo dizer é que a Gallup não necessariamente se propõe a responder os porquês, né? Ela aponta o quê e a gente tem que lidar com isso. Por exemplo, ela aponta que aproximadamente 7 em cada 10 americanos dizem que assédio sexual é o maior problema nesse sentido de desrespeito. Cara, isso é muito chocante. 7 em 10, 70% sofrendo de assédio sexual. Que coisa maluca, né? Pois é, a gente como homem, a gente não sabe o que é passar por isso. Muitas das vezes isso envolve o sexual harassment nesse sentido. Muito da mulher, assim, infelizmente. Eu que moro num país mais machista que o Brasil ainda, é uma realidade que elas enfrentam todos os dias, assim. Eu, por exemplo, eu não gosto de comer naquele restaurante Hooters, porque tem que usar aquele uniforme, que tem que expor elas, e é aquela fantasia, assim, do cara machão. E, assim, passei por uma situação bem constrangedora outro dia na rua, tava passando e tinha um senhor olhando pra elas, assim,
assim, daquele jeito, assim, que você quer, se não fosse legal, eu tinha feito alguma coisa, eu acho. Eu acho que, assim, eu também sou muito esquentado. Com certeza. Se não fosse legal, eu já tinha feito muita coisa aí, entendeu? Muita correção de postura, eu acho. Eu acho que, infelizmente, parte disso é uma realidade que a gente não vive, que, infelizmente, também é uma força muito grande que a gente tem que aplicar. Você sabe, Raul, eu vi um vídeo da Bruna Lombardi sendo entrevistada pelo Porchat, e ele pergunta pra ela desse vídeo antigo já, onde ela entrevista o Bon Jovi. Na verdade, a pergunta do Porchat é se a beleza era um fardo pra ela, né? E ela fala que não, óbvio que não, né? Como que a beleza pode ser um fardo? Mas ele aponta se tem dificuldades, e aí sim, ela aponta que tem. E aí eles trazem pra esse caso do Bon Jovi. E a entrevista do Bon Jovi, ela é um momento vergonha alheia absurdo. Ele faz uma cantada, pergunta pra... E ela fala, não, é um momento share, assim, que ela tem, né? Do tipo, ele fala pra ela assim, eu gastaria muito dinheiro com você, com uma mulher como você. E ela fala pra ele assim, não, eu não preciso de dinheiro. Eu tenho meu próprio dinheiro. Eu ganho bem. E ele fica extremamente desconcertado. E depois ela conta que eles ficaram numa boa depois, se tornaram amigos e tal. Mas esse tipo de postura, que parece uma bobeirinha, né? Parece uma coisa boba, mas é extremamente agressivo. É super. Não vamos lembrar que da Cher também, que deu mesmo uma entrevista muito parecida muito tempo atrás, e fala assim, que a mãe dela falava, você deveria buscar um homem rico. Ela fala, não, mãe, I am a rich man. Ela fala, eu sou um homem rico. A gente devia ser mais assim, né? A gente devia encorajar as mulheres a serem mais assim, no ambiente de trabalho, a ter as suas vozes assim, expressas. Outro exemplo bem legal, que vale a pena vocês que estão ouvindo procurarem aí na internet, são vídeos de entrevista da Scarlett Johansson, porque ela bate pesado em entrevistador. Da Rihanna também. E tem uma série de entrevistas dela, onde os entrevistadores estão perguntando pra ela assim, tipo, você usa calcinha quando você se veste de viúva negra? Cara, uma pergunta extremamente idiota. De onde eles tiram essas pessoas? Por que perguntar Porque isso, essas pessoas estão nesses postos, assim. Exatamente. E chegam em níveis diretivos também. É isso que eu ia dizer. Imagina, isso é um cara que tá num programa de TV, num canal aberto, falando com a Scarlett Johansson, transmitido ao vivo pro mundo inteiro. Imagina o que acontece numa salinha, numa empresa, lá no canto onde ninguém tá vendo. Quer dizer, é absurdo, né? E happy hour também. Isso também, agora falando de diversidade e inclusão. E assim, eu tô no interior de Minas aqui agora, no momento, com a minha família. O quanto esse tipo de comportamento também influencia na busca profissional dos homossexuais, por exemplo. Também falando um pouco mais dessa parte do... O quanto eles ajustam a postura deles para se adaptar a essas realidades. Acabam que, por exemplo, a gente acaba vivenciando realidades assim que não passa... Se você for explicar para alguém de cabeça quadrada, não vai entrar na cabeça das pessoas, que são literalmente... A gente tá vendo mulheres machistas e gays misóginos e homofóbicos, assim. A gente vê esse tipo de realidade, porque... Mas você fala por conta, por exemplo, o gay misógino, por conta dele ter que se adequar a uma cultura... essa realidade, é isso? Entendeu? Então acaba corroborando para essas práticas também, por isso que assim, ser tratado com respeito, colocar um ambiente de trabalho no sentido que ele seja welcoming para todo mundo, para que a pessoa não tenha que se transformar numa coisa que é monstruosa, e acaba sendo eu tava vendo o filme do Homem-Aranha 3 aqui, aquele antigo, então a gente vê quando ele coloca aquela roupa preta, assim, e ele vai ficando aquela coisa insuportável, então assim, por exemplo, eu tenho muito problema em conviver com homossexuais que têm a sua sexualidade muito reprimida pelos ambientes em que eles estão inseridos, porque eles acabam sendo super agressivos, intensos, tóxicos também. Caramba. E a mesma coisa com as mulheres, que são também super assim, eu não preciso das feministas, eu não preciso de nada, eu tô aqui pra servir mesmo, meu marido e tal. Isso acaba se traduzindo no ambiente de trabalho de alguma forma, porque você leva essa realidade, você convive com isso. Eu fui um dia num happy hour com uma amiga minha que trabalhava numa corporação também de bens de consumo, e assim, o chefão era aquela coisa, ele é muito homofóbico, muito isso aqui, e todo mundo assim, só escutava, e realmente, no momento que eu estava lá, eu perdi a conta de quantas piadas homofóbicas ele fez. Nossa, eu tive que ir embora, porque eu fiquei desconcertado, entendeu? Eu falei assim, nossa, não, eu vou embora daqui. E isso acaba validando, né, Raul? Por exemplo, se você fica, acaba validando o comportamento do outro, com e tem certeza. gente que acaba ficando, porque sei lá, às vezes precisa, ou às vezes não tem uma postura, não tem coragem de confrontar, ou até de ir embora, e acaba validando essas posturas ainda mais, né? Isso foi há muito tempo atrás, eu ainda morava em São Paulo, eu nem na Galp trabalhava ainda na época, então assim, acho que de lá pra cá já houveram muitas mudanças, assim. Melhorou era uma muito, época pré-Pablo Vittar, então acho que assim, também não tinha, eu costumo dizer isso. Era uma época assim, hoje em dia realmente tem muito esse impacto, e
isso também ajuda muito as mulheres também, empodera muitas mulheres também. Já entrei em sites, né, de clientes, site on-site, né, planta, né, locais, de cliente plantas, local, né, e que era maravilhoso, você chega lá, você sente a diversidade no ar, né, então assim, por exemplo, você conseguir... Chili Beans cliente nossa, cara, é uma delícia estar lá dentro. Muito bom. Você vê o fluxo de pessoas, o tipo de pessoas, até chega, entre aspas, vou botar aspas gigantes aqui, chega a assustar positivamente, porque a primeira vez que eu tive na Chili Beans, por exemplo, eu tava sentado num banquinho assim, e uma porta atrás de mim, e tava tendo um treinamento atrás dessa porta, e tinha lá dentro uma pessoa com quem eu fui falar. Então eu tava esperando ela tava fazendo uma abertura nesse treinamento, eu tava esperando, uma abertura não, na verdade ela tava fazendo um fechamento, alguma coisa assim, um coffee break, alguma coisa, um intervalo pro coffee, e eu ia falar com ela depois. Então, quando vê, abre a porta e começa a sair o pessoal de dentro do treinamento. E imagina, isso há, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos. Então, coloque um mundo 15 anos atrás e me coloque, Rodrigo, em termos de maturidade e desenvolvimento, há 15 anos atrás. Cara, pra mim foi um choque a hora que eu olhei e comecei a ver aquela diversidade absurda no bom sentido, de pessoas saindo daquela sala. É muito legal, cara, é muito interessante. E é por isso que essa empresa a Chili Beans tem tido o sucesso que tem. O dono da Chili Beans, né, o Caíto, eu vi uma entrevista dele uma vez. O Caíto, ele é super, super interessante, assim, ele é um cara interessante. Ele chega pra trabalhar na Chili Beans com os carros antigos, assim, ele anda só de carro antigo, é muito legal. E eu vi uma entrevista dele uma vez, e o entrevistador perguntou pra ele assim, quem você usa como benchmark pros produtos da Chili Beans? Ele falou assim, ninguém. Aí o cara, mas como assim ninguém? Você não olha pra ninguém? Ele falou, não, meu maior benchmark pra produtos da Chili Beans é o evento Burning Man nos Estados Unidos. Cara, eu achei muito legal isso. Pra quem não conhece, procura na internet aí, Burning Man. É um evento super legal, no meio do deserto nos Estados Unidos. Lindo, assim, visualmente lindo. E ele vai lá, passa lá uns dias no Burning Man. Muitos. E volta com um monte de ideia de óculos, de relógio, de um monte... É muito legal. Quer dizer, é uma empresa muito pra frente, né? E assim, tô citando aqui a Chili Beans, mas tem muitas outras também que eu trabalhei que tem essa mesma pegada. A Natura. Agora, a Natura. Isso a gente pode falar abertamente aqui, se a gente fala das campanhas delas, assim. Então são campanhas extremamente lindas, assim. E assim, o que é mostrado na campanha é vivenciado no dia a dia. Verdade. Exatamente. A Renata Ortolani, que gravou com a gente num episódio bem antigo lá, ela trabalhou na Natura. Ela trabalhou e foi diretora, eu acho, ou gerente ou diretora da Natura. E ela é uma pessoa que fala isso. Ela fala, pô, o que a gente vê do lado de fora da Natura é o que a gente faz lá dentro. É muito legal, né? Todos iguais, mais iguais, todos iguais. Agora, a gente tá falando aqui de trate-me com respeito, e a gente tá falando aqui de novo, de diversidade, e óbvio, faz parte, mas também tem um lado de trate-me com respeito que é, trazendo pro Q12, que é o meu supervisor ou alguém no trabalho parece se preocupar comigo como pessoa, e no trabalho minhas opiniões parecem contar. De novo, eu sempre sou o cara que traz pra esse lado. Se quem tá ouvindo a gente acha que papo que eu e o Raul teve até agora, esse papo progressista aí não me interessa, tá bom, eu acho uma pena, mas começa com tratar as pessoas com respeito nesse aspecto, em se preocupar com a pessoa como ser humano. Uma das desculpas que algumas pessoas dão, né, Raul, você já deve ter ouvido isso, quando querem justificar uma visão mais retrógrada, elas falam, não, eu trato todo mundo como ser humano. Tá bom, ótimo, então tá. Então começa por aí. Trata todo mundo como um ser humano e não como um número, não como um trabalho, não como, né, não como um cargo, né? Todos iguais, mais iguais, todos iguais. Depois tem o lance de as minhas opiniões parecem contar. Isso também é outra coisa legal, porque eu já trabalhei em empresas onde não só a minha opinião não parecia contar, como quando eu dava opinião, geralmente eu saía perdendo, Raul. Geralmente alguma coisa voltava contra mim, sabe? Aquele negócio assim de, putz, eu tô vendo uma coisa que não tá legal, e aí eu vou falar sobre aquela coisa. Em vez de resolverem aquela coisa, eles me mandam embora. Tipo assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Ou você sai de louco, né? Ou você sai de louco, exatamente. O cara é chato, nossa, esse cara... Teve um gestor meu, que é aquele gestor daquela... Eu já toquei aqui várias vezes, a gente fez um teste com ele e tal. Um dia ele me chamou e falou assim, cara, por que você é tão chato assim? Nada pra você tá bom, tudo você reclama. Mas hoje eu entendo, eu era o cara super engajado numa empresa que tinha um monte de coisa que não tava disfuncional, e eu apontava isso. Talvez com uma imaturidade de apontar de um jeito muito agressivo, some isso, e eu era realmente o cara chato. Todos iguais, mais iguais, todos iguais. Agora, o segundo aspecto é valorize-me
base pelos meus pontos fortes, pelos meus talentos. Apenas 21% dos trabalhadores concordam fortemente que sua organização, sua empresa, é comprometida em construir, em desenvolver os pontos fortes de cada empregado. Como é que isso é importante para a diversidade, Raul? Muito, porque você tira absolutamente todos os vieses inconscientes e conscientes que a gente tem na hora de contratar e de fazer a tratativa com as pessoas. O seu foco é em talento, é em ponto forte, não é focar no ponto fraco, inclusive, não é focar no gap. Você tá focando naquilo que aquela pessoa é naturalmente boa para fazer e, óbvio, sem ser enviesado, sem ser preconceituoso quase, literalmente, né? Uma coisa que pega muito forte ultimamente, essa questão de tratar com respeito, também essa questão do valorizar pelos pontos fortes. Também, às vezes, tem gente que trabalha muito com o projeto de, vamos supor, de gênero, né? E tá fazendo um trabalho super interessante. Vamos supor, da utilização correta de pronomes, assim. Tem gente que, cara, se você não faz a tratativa correta, a pessoa não vai se sentir nem valorizada, nem vai achar que você tá valorizando ela pelos pontos fortes dela. Às vezes uma tratativa, assim, em português é tão difícil, eu acho que essa questão dos pronomes também, super, do tipo, porque em inglês é muito simples, é tipo, exatamente, eu tava pensando isso essa semana, cara. Do tipo, é him, she, he, hers, they. Não, e ainda assim, quando você vai pro plural, em inglês fica mais fácil ainda, porque você não tem plural masculino e feminino. E você pode tratar todo mundo por they, ninguém vai ficar ofendido. Ninguém vai falar assim, I don't go by they, do tipo, só vamos falar, porque já é uma coisa que é utilizar, então não tiveram que reinventar a roda, então assim, aqui é um monte de coisa, então já gera um desconforto muito grande, e você já começa errado, né, tipo... Todos iguais, mais iguais, todos iguais. E sabe uma coisa? Tem uma tendência das empresas, das pessoas, né, óbvio, e aí por consequência das empresas, de olhar para os pontos fracos, olhar para o que a pessoa não faz bem, olhar para o que não tá legal, né? Isso talvez seja a coisa mais importante para mim em toda a metodologia da Gallup, sabe? A coisa que mais me pegou foi isso, eu, por exemplo, eu comento sempre que a vida inteira eu fui cobrado por não ter foco. Eu sou um cara totalmente sem foco. Aí eu fui lá, fiz o meu Clifton Strengths e foco é meu 18º talento. Isso tirou um peso tão grande das minhas costas de mostrar pra mim assim, eu posso ter sucesso mesmo não tendo talento foco. Eu posso encontrar outras formas de ter foco usando outros talentos, outras formas de emular o foco. Isso pra mim talvez tenha sido a coisa mais importante em tudo que eu vi na metodologia da Gallup, pra mim, pessoalmente. Eu tenho falado muito, Raul, que eu tenho lembrado muito as pessoas nas empresas daquela reação que geralmente adolescente tem quando o pai ou a mãe chama pra dar uma bronca e o adolescente responde assim, pô, pra você parece que tudo que eu faço tá errado. Por quê? Esse tipo de pai não elogia, quando chama é sempre pra dar bronca, e aí fica essa sensação no adolescente de que realmente toda vez que chama é pra dar bronca. Nas empresas a gente vê muito isso, né? Então o cara passa um ano fazendo um monte de coisa legal, um monte de coisa que dá resultado, um monte de coisa interessante, e aí chega no final do ano, o que o líder vai falar com ele? Gap. O que não tá legal? O que você pode melhorar? O que não foi tão bom? E aí eu falo, pô, será que não gera a mesma sensação no trabalhador de, cara, meu líder só olha pra mim pra me chamar atenção, pra falar o que não foi bem, né? Eu tava, por exemplo, com um coach meu hoje de manhã, e uma das tarefas que ele estipulou pra si mesmo é fazer uma reunião de feedback, de progresso com todos os liderados dele. Fazer ou garantir que seja feito, já que ele tem líderes abaixo dele e tudo mais. E aí eu tava conversando com ele sobre o como dar esse feedback, né? Usando a visão até da Gallup, das 5 conversas, tal, que a gente também já tem episódio aí, você pode procurar. E eu falando pra ele, cara, você não precisa necessariamente falar o que não tá legal. Você fala o que tá legal e pergunta pra pessoa, tá, e o que você pretende fazer pra se tornar ainda melhor? A própria pessoa já vai trazer pra você, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo, tal. E se torna uma forma muito mais agradável de receber o feedback, né? De você olhar pro que foi legal, perguntar pra mim, tá bom, e o que você pode fazer pra ser ainda melhor? E aí tudo bem, se tiver que apontar uma coisa aqui, outra ali, tá? Também não vai acabar o mundo por causa disso. Mas geralmente, eu tenho falado muito contra, e eu sei que quem ouve a gente de RH talvez se escandalize agora e queira jogar água benta em mim, mas eu prometo que um dia a gente faz um episódio sobre isso, pra eu explicar meu ponto de vista. Eu tenho falado muito contra o tal do feedback sanduíche, que aprende-se em faculdade, aprende-se em cursos de feedback, que começa falando uma coisa legal, depois fala uma coisa, os pontos de melhoria, e depois termina fazendo uma coisa legal. Eu tenho conversado, por conta de eu não gostar disso, eu tenho conversado com vários coaches meus e feito uma pesquisa informal, perguntando pra eles como é que eles se sentem com esse tipo de feedback. E a resposta
resposta que eu mais encontro é assim, ó. Cara, enquanto o meu líder tá falando pra mim a parte boa, eu já tô assim, tá bom, vai, vamos logo pro que você quer falar. Eu sei que você tá falando essa parte boa, só pra me preparar pro que você vai dizer depois. Então, o efeito não é o efeito que a gente queria, né? O efeito é, talvez até de mais ansiedade, desconforto. Assim, esses processos de feedback são todos assim, feedback carregado no sistema, até essa palavra feedback é cansativa de você falar. E por exemplo, eu não tenho isso. Eu não tenho. As minhas conversas com o meu gestor são a cada 2 semanas. O ano inteiro. A GE, eu já falei aqui, a GE aboliu o feedback de desempenho em todas as unidades do mundo. Por quê? Por conta disso que você tá falando. Tem que ser ongoing. Tem que ser ongoing. Eu sei e às vezes assim, você tá na chamada, não tem nem mais o que falar. A gente dá uma olhadinha no número, diminui a pressão, você já sabe como verdade. É que você tá. Eu já sei entrar no Oracle, eu já sei onde tá o meu número, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, é mais no curto prazo, é mais imediato, né? Então, é mais fácil. As ações são ali no curto prazo, não tem essa review o que a gente faz de review, assim, de a cada 6 meses é do tipo uma coisa mais formalizada, mas assim, não tem nada a ver só com o número, é do tipo... Não, e você chega nesse review de 6 meses, você já sabe tudo que vai acontecer, né, Raul? Não porque você veio falando de 15 em 15 dias. É só mesmo formalização, assim, então ninguém perde tempo. E é maravilhoso, o progresso vem. E é interessante que, assim, algumas pessoas falam pra mim, assim, quando eu falo disso, Raul, algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu não tenho tempo pra isso, não dá tempo de fazer isso. Cara, olha o tamanho da Gallup e isso é feito. Se você não tem, sei lá, 30 minutos pra falar com o seu funcionário a cada 2 semanas, você tem um problema. Tem alguma coisa errada aí. Entendeu? Não é possível. Tem alguma coisa errada. Não é possível que você a cada 2 semanas não tenha 15 minutos pra falar com o seu colaborador. Todos iguais, mais iguais, todos iguais. Bom, e pra terminar, o terceiro item é líderes farão o que é correto. 21% dos empregados discordam fortemente que seu empregador irá fazer o que é correto se houver uma preocupação com relação à ética e integridade. Ou seja, diante de uma preocupação ética, diante de uma situação ética e uma situação que envolve integridade, 21% dos empregados discordam que os seus líderes tomarão a decisão correta. Caramba, isso no mundo. Imagina, eu vou ser preconceituoso agora, mas imagina no Brasil que a gente já tem a cultura do jeitinho, de resolver, da gambiarra. Acho que é bem parecido, viu? Então, assim, é muito complicado. A gente nunca sabe se o approach vai ser aquele, né? Se vai ser o correto, se você vai se sentir bem com aquela decisão que está sendo tomada. É bem complicado. E o livro fala aqui sobre tolerância zero com relação a determinadas atitudes que vão oposto a isso, né? Oposto à ética, à integridade. Eu tenho falado muito isso também, a gente fala muito isso em treinamento sobre valorizar o erro bem intencionado e coibir, cortar, eliminar imediatamente o erro de caráter. Com certeza. O erro ético, o erro, né? Aquele cara que fala, que mente. Eu sempre falo, por exemplo, pra minha filha, né? Eu sempre falo assim, olha, se você fez alguma coisa errada, se você me falar o que você fez, você cometeu só um erro. Se você mentir, você cometeu 2 erros. Então eu vou ficar o dobro bravo nesse segundo caso. Eu acho que tem muito a ver com isso, muito a ver com esse lance da integridade, que convenhamos, não é o nosso forte aqui no Brasil. A gente não tem exemplos, a gente não tem histórico, a gente não tem cultura, a gente não tem educação pra isso. Então eu gosto de apontar isso pra dizer, então a gente tem que ser mais vigilante ainda pra não cometer nenhuma falha nesse sentido, né? É isso aí. Todos iguais, mais iguais, todos iguais. Raul, to do, tarefinha para casa, pra quem ouviu esse episódio aqui e quer começar a olhar pra esse lado mais da diversidade, da inclusão dentro da sua empresa, sendo líderes ou sendo liderados. O que você pode deixar de to do aí? Ouça, pergunte o pronome. Preste atenção mesmo no qual você tem que adaptar, às vezes, a sua linguagem, a sua comunicação. Só isso já vai ajudar bastante, eu acho. Talvez uma boa tarefa aí, assim, de uma forma resumida, seja, veja quantas pessoas tem na sua empresa e pergunte o pronome que cada um prefere ser tratado. Pô, isso já seria um incremento de relacionamento absurdo, né? Acho que seria interessante, por exemplo, coloca os seus no seu e-mail. A pessoa já vai entender que você tá inteirado do assunto, entendeu? No LinkedIn tem um lugar agora para colocar isso. Você pode colocar ali os pronomes que você prefere ser chamado. Se você tem LinkedIn, talvez seja um bom começo também. Então, legal, começa a ficar atento para isso. Eu quero trazer um outro to-do, que é, se na tua empresa as pessoas fizeram o Clifton Strengths, pede para eles os top 5 de todo mundo. Todos os seus liderados, ou todas as pessoas com quem você convive. E se não tem o Clifton Strengths na sua empresa, a minha sugestão para você é, pergunte para as pessoas o que elas amam fazer, o que elas adoram fazer, o que elas curtem, o que elas são excelentes fazendo. E mesmo que você, de repente,
provavelmente não tenha tanto poder para dar tarefas desse tipo, caso você não seja líder, não tenha poder para dar tarefas desse tipo para essas pessoas, isso vai demonstrar para elas que você tá preocupado com elas, que você tá interessado nelas, que você quer entender quem elas são. Eu acho que talvez já seja um primeiro passo. Eu gosto muito de baby steps, então talvez seja o primeiro passinho de bebê para você começar a pensar aí em diversidade. Beleza? Então faz isso, depois conta pra gente lá no Spotify como é que foi e quais os resultados que você teve. Todos iguais, um mais iguais, todos iguais, todos iguais. Excelente. Bom, você que ouviu esse episódio, um episódio mais curto do que você está acostumado, essa é a ideia dessa série agora de final de ano. Você que nos ouviu até aqui, a gente quer também te chamar a entrar no Spotify, procurar esse episódio lá no Spotify, o link vai estar aí na descrição, e lá no Spotify você vai ter uma pergunta, um quiz, para que você responda sobre esse aspecto do futuro do trabalho. Responde lá pra gente, dá um feedback e a gente depois, lá no ano que vem, traz essas informações aqui para que você entenda como é que você está, como é que a sua empresa está comparado ao mundo, comparado aos outros ouvintes aí do nosso podcast. Além disso, compartilha esse episódio, aproveita que a gente está num período de férias e as pessoas têm tempo para ouvir, para conhecer um podcast novo, conhecer uma informação nova, estudar alguma coisa nova. Aproveita esse momento, compartilha esse episódio com seus amigos, pede para que eles curtam, pede para que eles sigam a gente, principalmente no Spotify, a gente está concentrando um pouco mais lá, porque a gente quer chegar um pouco mais alto ainda do que a gente já tá na lista nos melhores podcasts de negócio. A gente se vê então na próxima semana para mais um episódio desse podcast que te ajuda a pensar no futuro do trabalho. Um grande abraço e tchau, tchau. Abraço, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.